Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos aqui em mais um vídeo do ARC Materiais. E este é um vídeo de comparação, é um vídeo que vem encerrar esta nova sequência em que estamos a falar sobre isolamentos térmicos. Foram apresentados dois materiais nos vídeos anteriores e hoje estamos aqui para comparar estes dois e para falar um bocadinho sobre aquilo que cada um tem de forte em comparação ao outro e compará-los e transmitir esta informação agora em conjunto. Tudo aquilo já foi falado em cada um dos vídeos. Há um vídeo inicial em que eu te falei sobre o EPS, vou deixar aqui o link se quiseres espreitar e conhecer este material, só este aqui na sua origem, na sua essência. E há depois um segundo vídeo em que eu te falei aqui do XPS. Vou deixar também a indicação desse vídeo com o link para ir lá espreitar, porque esses dois vídeos já estão aí, já estão a circular e hoje vamos fechar este tema e vamos fechar aqui os isolamentos térmicos. E antes de falar sobre os materiais em si, vamos falar um bocadinho sobre este conceito do isolamento térmico. O que é isto do isolamento térmico? Estes são os materiais indicados para reduzir as transmissões de frio ou de calor entre os ambientes internos e os ambientes externos, ou seja, são as barreiras que protegem a tua casa do frio ou do calor que está lá fora e que também permitem manter dentro da tua casa o calor ou o frio que tu estiveste a criar. Funcionam como barreiras protetoras e impedem que esta transmissão e estas alterações de temperatura aconteçam e isolam e protegem a tua casa, tornando o ambiente muito mais equilibrado, muito mais neutro. E independentemente de um ao outro, vamos falar sobre os dois, mas independentemente de um ao outro, o que eu quero reforçar já no início do vídeo é que estes materiais são muito importantes. Hoje em dia já não se faz construção sem isolamento térmico. Já não é concebível, já não é aceitável, já não é válido pela legislação, pelo próprio consumidor e também pelo próprio ambiente. Seja um, seja outro, aplique estes materiais na tua casa e tenha em consideração quando fores fazer a tua obra. Sejam construções novas ou sejam reabilitações. Tanto num caso como no outro, devemos sempre trazer estes materiais, porque às vezes até nas próprias reabilitações pensamos a casa não tinha, não se vai pôr. Não, deve-se pôr, deve-se trazer, saber como pôr, saber como trazer, mas aplicá-los para trazer as construções para os dias de hoje e para o conforto térmico que nós todos queremos e que estamos cada vez mais habituados. Agora, em relação aos materiais em si, este, como eu disse, é o EPS, que vem do nome inglês Expanded Polystyrene e que em português é traduzido para poliestireno expandido, mas é muito mais conhecido pelas pessoas como esferovite. Toda a gente está habituada a ver este material como o esferovite. E este segundo é o XPS, que vem também do nome inglês Extruded Polystyrene e que em português é conhecido como o poliestireno extrudido e que é também mais conhecido e mais chamado de Roofmate, Wallmate, Floormate, tudo isso, como eu expliquei no vídeo deste material, são marcas que deram origem a esses nomes, mas o nome técnico correto é XPS ou poliestireno extrudido. Os dois derivam na sua base do poliestireno, e está muito bem explicado nesses vídeos dos materiais, e este tem como método de fabrico a expansão e este tem como método de fabrico a extrusão. Se quiseres conhecer estes processos um bocadinho melhor, perceber essas essências, já sabes, vai lá consultar os vídeos porque isto está tudo muito bem explicado. Em relação às características, a única coisa que eu quero destacar é que estes materiais são ambos derivados do plástico, ou seja, não são materiais que se encontrem na natureza, são altamente transformados e são manipulados para termos estas placas que nós temos aqui. Em relação à aplicação, também já falei sobre isso nos vídeos, elas são basicamente semelhantes, tanto para um material como para o outro, são ambos aplicados ou simplesmente pousados, ou colados ou com fixação mecânica. E em relação às potencialidades, ou seja, como é que estes materiais podem ser aplicados? O EPS aqui é um material por excelência para isolar termicamente as paredes e o XPS é um material de preferência para isolar os pavimentos, as lajes de piso e as lajes de cobertura. Todos os tópicos das características, das formas de aplicação e das potencialidades estão muito bem explicados nos vídeos próprios. Vamos àquilo que realmente interessa e que toda a gente quer saber, que é as vantagens e desvantagens de cada um deles. Vou-te dar exemplos em que um material é mais forte em relação ao outro e vamos compará-los assim. Este é mais forte, depois há coisas em que este é mais forte e vamos fazer essa comparação e esse jogo. Ora, em relação aqui ao EPS, como eu expliquei no vídeo dele, este é um material de baixa densidade, ou seja, é constituído por apenas 2% de poliestireno e 98% de ar. Por isso é um material com uma densidade muito baixa. Tem aqui um jogo muito equilibrado entre cheios vazios, massas cheios vazios. Ou seja, este é um material com uma maior permeabilidade à molécula do vapor d'água. Ou seja, permite que a casa respire, permite que a parede respire, permite que a molécula do vapor d'água que se vai criar dentro das casas, dentro dos ambientes interiores das moradias,
passe pela parede e respire para o exterior. Por isso é que este é um material de preferência e de eleição para fazer o sistema ETICS, o que toda a gente conhece como o capoto. Este é o material ideal e correto para esse sistema por causa desta sua característica da baixa densidade. Já aqui o XPS, como eu expliquei, ele é um material muito denso, um material que tem muita massa, ele é extrudido, sujeito a altas pressões, altas temperaturas, ou seja, todo ele é massa, todo ele é denso, por isso é menos permeável à molécula do vapor d'água, não deixa que as casas, que as construções respirem tão bem, funciona um bocadinho mais como barreira do que aqui o EPS, por isso não é tão correto nem tão funcional para o sistema ETICS. Estás a pensar para o capoto na tua casa? Este não é o material correto. Este sim, dizem os técnicos e os instaladores, este é o material certo e este é o material correto para esta aplicação, para a questão das paredes. Mas o que nesse aspecto para o vapor d'água é uma vantagem para o EPS, esta baixa densidade dele, tem também a sua desvantagem. E a desvantagem porquê? Porque como ele é muito ar, é um material pouco denso, ele é menos resistente aos impactos, aos choques, às forças que são feitas sobre ele. Por exemplo, um simples contacto com as pessoas, nós, com o nosso dedo, conseguimos furar, conseguimos perfurar este material. E ele não é muito resistente. Nesse aspecto, na resistência aos impactos, o XPS é muito mais vantajoso, é muito mais duro, é muito mais resistente e aguenta muito melhor esses impactos, esses choques, esses contactos que acontecem, acima de tudo, na zona baixa das paredes, que é onde andam as pessoas. Por isso, hoje em dia já se utiliza muito uma espécie de um sistema misto nas paredes com o ETICS, que é, até uma certa altura, que é onde as pessoas andam, aplica-se o XPS. Há essa resistência, aguenta os impactos, aguenta os choques, aguenta os contactos. Daí para cima, em toda a altura da parede, da altura do nível da pessoa para cima, aplicamos aquilo que é melhor e que funciona melhor, que é o EPS. Por isso, às vezes este jogo não é, tem que ser bem pensado, tem que ser bem equilibrado e o que pode ser uma vantagem para algumas coisas, pode ser uma desvantagem para outras, mas todos estes materiais podem funcionar em conjunto, em equipa e os dois na mesma construção, os dois no mesmo sistema, os dois na mesma casa. E outra aplicação em que só este material pode ser aplicado é para isolar termicamente as lajes de piso e as lajes de cobertura, porque ele é mais denso, é mais resistente às cargas, aos impactos, aos pesos e este material, como é pouco denso, não é resistente a esse tipo de cargas. Por isso, este material, como eu disse, para as coberturas e pavimentos, aqui o EPS muito mais direcionado para as paredes e para a ventilação da casa e tudo isto conjugado e bem pensado. Outra questão em que este material é mais frágil, que ele tem como desvantagem, é que como ele é muito constituído por vazios, para esta questão dos 98% de ar, ele é altamente inflamável, ou seja, muito facilmente, se houver uma fonte de ignição, ele vai arder. Aqui o nosso XPS não, é muito mais resistente ao fogo porque ele é muito mais denso, tem uma massa muito mais compacta e vai suportar muito melhor em caso de incêndios. Por isso, em edifícios de grande altura, acima de 3 andares, não podemos aplicar EPS para fazer o sistema ETICS. Porquê? Porque se houver um fogo, imaginem um edifício de 10, 12, 15, 20 andares, começa na placa de cá de baixo, só acaba lá em cima, arde a fachada inteira. Por isso, em edifícios de grande altura está proibido por lei, não é por técnica nem por prática de profissionais, é por lei, não se pode aplicar o EPS para fazer o sistema ETICS. Por isso é que vejo muitas vezes em edifícios muito grandes, em torres, etc., quando vão aplicar o ETICS, o capoto, chama-lhe como tu quiseres, e depois vai dar outro vídeo e é outra conversa, mas se quiseres aplicar o ETICS em edifícios de grande altura, vais ver sempre aqui o XPS, o denso, porque ele vai resistir muito melhor e é muito mais validado em termos de resistência ao fogo do que propriamente aqui o EPS. Como eu disse, é um jogo, apesar deste funcionar melhor para a ventilação, depois há aqui um equilíbrio, não é? Do que é melhor a longo prazo e a questão da ventilação perde em detrimento desta questão incendiária e destas questões da segurança e do bem público. Outra questão, só outra pequena parte em relação aos edifícios de grande altura. Estes materiais têm que ser muito bem aplicados e muito bem fixados. Eu falei nos vídeos da apresentação deles, eles podem ser colados na totalidade e com fixação mecânica. E de preferência os dois sistemas em conjunto, ou seja, colagem total da placa, meter cola na placa toda e ainda assim fixar mecanicamente com buchas, etc. Porque isto são materiais muito leves, tanto o que é com uma menor densidade como o mais denso, são materiais muito leves, por isso têm que ser muito bem fixados, porque no caso de haver uma falha na fixação, às vezes as colagens já não estarem tão bem feitas ou a fixação mecânica não tem buchas suficientes, é possível acontecer, e há casos em que isto já aconteceu, há vídeos na internet disto, em que se isto for mal fixado, em edifícios muito altos, com os ventos, é possível descolar fachadas inteiras. É possível, existem, se tiveres curiosidade, vai procurar na internet, vais ver, existem vídeos disso, por isso eles têm que ser
muito bem fixados, porque depois todo o resto que vem fixado em cima disto está dependente de esta base estar fixa e estar estável. Isto é muito leve, muito facilmente levanta voo, basta alguma coisa falhar. Por isso, esse pequeno pormenor é importante e aplica-se aqui aos dois, porque são os dois materiais muito leves. E para fechar, a última comparação que eu quero fazer é em relação ao custo. Como aqui o nosso EPS tem muito menos percentagem de matéria-prima, só tem 2% de poliestireno, ou seja, é um material que para produção e em termos de custo de matéria-prima é muito mais barato do que comparado, por exemplo, com um XPS. Como ele é muito mais denso, tem muito mais matéria-prima no seu fabrico, é mais caro que o EPS. Por isso, há aquela ideia de vou aplicar, já que o XPS é melhor, vou aplicar o XPS em tudo. Pondera bem isso, porque este material vai-te exigir um custo maior e às vezes nas paredes não funciona tão bem, por isso pode ser mais vantajoso efetivamente aplicares o EPS no seu sítio certo e o XPS no seu sítio certo, porque eles têm custos diferentes, não são iguais, não são equiparáveis e às vezes uma diferença muito pequenina numa placa não parece ser significativo, mas em muitos metros quadrados, como é o caso de fachadas inteiras, de casas inteiras, essa diferença depois vai-se notar. Cada um no seu sítio e cada um com a sua funcionalidade. E para terminar, quero deixar duas ressalvas muito importantes. Ambos os materiais são derivados de plástico, ou seja, não são materiais biodegradáveis. Eles podem ser reaproveitados, podem ser transformados novamente, podem voltar à sua condição de matéria-prima da essência. Por isso, sempre que quiseres descartar-te de algum destes materiais, ou porque tens em excesso, ou porque retiraste de uma cobertura porque vais fazer alguma obra e sobrou-te, já tinhas lá isolamento e vais tirar, pega e entrega estes materiais a pessoas especializadas. Não o ponham na natureza, não o entreguem, não o abandonem, porque eles não se vão degradar. São derivados de plástico, vão demorar centenas de anos a desfazer-se no ambiente natural. Por isso, tenham esse cuidado e tenham essa atenção. Estes materiais são muito bons, são muito vantajosos, trazem coisas muito boas, mas são plástico, ou seja, nunca abandonar isto como lixo doméstico. Mas como é óbvio, estes materiais, apesar deste impacto ambiental, ou seja, não são biodegradáveis, trazem muitos benefícios a longo prazo. Estas placas são materiais que duram anos. Se forem bem instalados, bem cuidados, eles vão-te durar muitos anos, vão durar a vida útil da tua casa toda. E são um fator valorizador também do meio ambiente, porque vão fazer com que, em termos energéticos, a tua casa seja muito mais eficaz, ou seja, tu vais precisar de consumir muito menos energia para aquecê-la ou para arrefecê-la. Por isso, a longo prazo, apesar de eles prejudicarem, entre aspas, o ambiente quando são produzidos, são plásticos e não podem voltar à natureza, eles, a longo prazo, vão trazer muitos benefícios ao meio ambiente, vão fazer com que todos nós, enquanto comunidade, vamos consumir muito menos energia para aquecer e para arrefecer as nossas casas. Por isso, resultado final de tudo isto, como eu disse no início, volto a forçar no fim, apliquem estes materiais. Não tenham medo, não sejam depreciativos. Às vezes há aquele discurso depreciativo de vou pôr esferovite na minha casa, para quê, porquê, qual é o sentido disto? Tenha uma lógica, tenha uma funcionalidade, confiem nos técnicos especializados que vos idealizam e projetam as soluções térmicas para a casa e apliquem sem medo, porque eles efetivamente vão valorizar muito e vão ajudar muito a longevidade também do meio ambiente, porque vamos consumir menos energia e vão ajudar também a tua conta no final do mês, porque vais precisar de investir muito menos para aquecer ou arrefecer a tua casa. E para fechar, último parênteses e última ressalva aqui para terminar tudo isto. Estes materiais são isolamento térmico. Atenção, isolamento térmico não é isolamento acústico. Existem materiais próprios para ser direcionados para esta questão do isolamento acústico, que também funcionam e ajudam na questão térmica e no isolamento térmico. Mas são materiais diferentes que têm funções diferentes. Hoje em dia há muita oferta no mercado, seja em termos de isolamento térmico, seja em termos de isolamento acústico, e às vezes confunde-se um bocado isto. Estes isolamentos são direcionados para a questão térmica, ou seja, para o frio e para o calor. Os isolamentos acústicos são outra coisa completamente diferente e têm outra função completamente diferente, mas isso vão ser outros vídeos que ainda virão no futuro para falar sobre os isolamentos acústicos e sobre outras questões. Aqui estamos a falar de térmica, estamos a falar de calor e de frio. Não confundam os materiais e, acima de tudo, não confundam quando forem escolher e de pesquisar e selecionar estes materiais, às vezes por vossa conta, porque as pessoas têm muita tendência hoje em dia de fazer as reabilitações e os restauros por conta própria, sem recorrer a técnicos de térmica, de acústica, arquitetos, engenheiros, seja quem for, e depois às vezes há tanta oferta no mercado que até se confunde um bocado e está-se a escolher um material que se pensa que vai ajudar na térmica e ele está a ajudar muito mais na acústica do que propriamente na térmica. São questões diferentes, são questões que têm que ser mesmo ponderadas e bem pensadas. Para casas, para o exterior, acima de tudo, lares, coberturas, paredes, EPS e XPS.
E se quiseres conhecer mais algum material, seja aqui os isolamentos térmicos, seja isolamentos acústicos, algum material que te tenham falado e que tenhas aqui a curiosidade de perceber um bocadinho melhor, afinal, será que é térmico? Será que é acústico? Afinal, será que ele vai funcionar bem para aquilo que eu quero, para a função que eu estou a pensar? Deixa aqui nos comentários esse material que eu vou recolher a informação e de certeza que no futuro vou fazer um vídeo como este a explicar como é que ele é feito, como é que ele se aplica, as potencialidades, as vantagens e desvantagens e vais ficar a conhecer muito melhor esse material e a perceber para que é que ele serve e qual é a sua função. Vão haver vídeos no futuro a falar sobre sistemas construtivos mais complexos, seja de coberturas, seja de fachadas, em que eu estou a falar de vários materiais, mas aqui a essência é um material único. E neste caso, comparar um bocadinho os dois, porque eu acho que estes dois materiais são muito confundidos e é muito ainda difícil perceber para que é que serve um e para que é que serve o outro. E é muito fácil. Este é muito menos denso, este é muito mais denso, eles têm funções e direções completamente diferentes. E se gostaste deste vídeo, desta explicação, ficaste a perceber um bocadinho melhor aqui estes dois isolamentos, deixa gosto no vídeo e partilha com os amigos, partilha com pessoas que saibas que possam ter interesse nesta temática ou que estejam a renovar as suas casas e até possam ter curiosidade em perceber um bocadinho melhor esta questão do isolamento térmico. Partilha com eles, deixa aqui gosto e deixa no teu comentário o teu próximo material, porque os próximos vídeos dependem de vocês. Por isso, venham daí esses comentários, venham daí essas indicações que vamos fazer e vamos continuar esta sequência do Arco de Materiais de certeza. E se ainda não o fizeste, agora é que é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações para ficares a saber em primeira mão sempre que sair um novo vídeo com um novo conteúdo, seja com os outros materiais, seja com o material que tu escolheste ou seja com outras coisas que andam por aqui a circular no canal. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.